Este é o trabalho do grupo 6. O tema foi manutenção do software. Os membros são Evaldo Felipe, Gabriel Aguiar e Caleb Gomes. Uma breve introdução sobre manutenção de software. A manutenção de software é nada mais que o processo de modificação de um produto de software após sua entrega ao cliente, sendo seu principal objetivo é modificar e atualizar os aplicativos de software entregue para corrigir erros e melhorar o desempenho. A manutenção em si consome a maior parte dos recursos financeiros dentro de um ciclo de vida de software. A manutenção de software deve ser feita a fim de corrigir falhas, migrar software legado, melhorar o design, aposentar um software. Ele pode ser também feito para fim de adaptar o sistema de forma diferentes hardware, software, recursos de sistemas e recursos de telecomunicações possam ser usados. Também deve ser feito a fim de implementar melhorias e fazer interface com os outros softwares. Quanto ao custo da manutenção, que é uma percepção comum de que a manutenção do software ela gira em torno apenas da correção de falhas. No entanto, algumas pesquisas indicam que mais de 80% da manutenção do software é usada para ações não corretivas, ou seja, melhorias e correções agrupadas em relatórios contribuíram para que alguns equívocos quanto ao alto custo das correções. Compreender as categorias da manutenção do software ajuda a entender a estrutura dos custos. Além disso, a compreensão dos fatores que influenciam a manutenção do software pode ajudar a conter os gastos. Sobre a evolução do software. A evolução do software em conjunto com a sua manutenção foi abordada pela primeira vez no final dos anos 60. As principais descobertas incluem uma proposta que a manutenção é um desenvolvimento evolutivo e que as decisões de manutenção são auxiliadas, entendendo o que acontece com o software conforme o tempo. Sobre as categorias de manutenção de software, inicialmente o Lindsay e o Swanson, por meio da IEE 1219 de 98, definiram 3 categorias ou tipos de manutenção de software: a corretiva, adaptativa e perfectiva. Porém, posteriormente foi incluída uma 4ª categoria na IEE 14764, que é a preventiva. Entretanto, a ISO-IEC, que é a 14764, classifica a manutenção adaptativa e perfectiva como manutenções acessórias. Manutenção corretiva trata-se de uma modificação reativa ou um reparo de um produto de software que é realizado após a entrega do produto para corrigir problemas que são detectados. Também é incluído nessa categoria a manutenção de emergência, sendo definida como uma modificação não programada que é realizada para manter temporariamente operacional um produto de software com manutenção corretiva pendente. A manutenção adaptativa é definida como uma modificação de um produto de software que é realizada também após a sua entrega, utilizar para manter o produto utilizável em um ambiente que seja alterado ou que esteja em mudança. Por exemplo, um sistema operacional pode ser atualizado e algumas mudanças no software talvez sejam necessárias. Já a manutenção perfectiva é uma modificação de um produto de software após a sua entrega, com o intuito de fornecer melhorias para os usuários e melhoria na documentação do programa. Além disso, tem-se a recodificação para melhorar o desempenho do software, manter a capacidade ou outros atributos que tenham. Manutenção preventiva diz respeito a uma modificação de um produto de software após a sua entrega para detectar e corrigir falhas latentes no produto de software antes que estas se tornem falhas operacionais. Dessa forma, a manutenção vai aumentar a confiabilidade do software produzido e levar o programa a operar sempre próximos das condições em que foi desenvolvido ou condições necessárias. Utiliza-se de uma sistemática de tarefa de prevenção de forma constante e envolve programas de inspeção, reformas, reparos, entre outros. A IEE 14764 vai classificar as manutenções adaptativa e perfectiva como melhorias de manutenção.
Porém, essa também agrupa as categorias de manutenção corretiva e preventiva em manutenções de correção, igual está mostrado na tabela abaixo, que foi retirada do SUEBOC, a V3. Alguns problemas chaves na manutenção de software são que, ao planejar uma versão futura de um programa, enquanto está sendo desenvolvida uma próxima versão, tem-se constantes atualizações de segurança. Manter constantes atualizações de segurança para essa versão atual se torna um desafio. E nesse tópico são apresentados alguns problemas técnicos e gerenciais relacionados à manutenção de software. Eles são agrupados em 3 tipos: problemas técnicos, problemas gerenciais e de estimativa de custo e medidas. Problemas técnicos. Tem-se uma compreensão limitada de como o engenheiro de software pode rapidamente perceber onde tem a necessidade de realizar uma mudança, uma correção no software que esse indivíduo ainda não desenvolveu, certo? Os mantenedores têm que possuir um conhecimento aprofundado da estrutura do software e do seu conteúdo, por meio dos estudos de impacto, por exemplo, que descreve como a conduta, de uma forma eficaz, pode analisar completamente o impacto de uma mudança no software atual. A mudança pedida, às vezes, é chamada de pedido de modificação, e muitas vezes requerem um relatório do problema, que deve, em primeiro lugar, ser analisado e traduzido em termos de software. Problemas técnicos. Os objetivos de análise de impacto são determinação do âmbito de uma mudança no sentido de planejar e executar trabalhos, desenvolvimento de estimativas precisas dos recursos necessários para executar este trabalho, análise dos custos e benefícios das alterações solicitadas, também a comunicação a terceiro de uma complexidade de uma dada mudança. O segundo tópico são a gestão de problemas. Os objetivos organizacionais descrevem em uma forma de demonstrar um retorno sobre os investimentos das atividades de manutenção de software. O Bennett afirma que o objetivo é normalmente desenvolver softwares baseados em projetos com a escala definida no tempo e no orçamento, de forma que o principal destaque é a entrega a tempo e dentro do orçamento para satisfazer as necessidades do utilizador. Porém, em contrapartida, a manutenção de software frequentemente tem o objetivo de estender a vida de um software para o maior tempo possível. Dado isso, alguns pontos importantes na gestão de problemas em relação aos objetivos organizacionais são: pessoalidade, reserve-se a forma de atrair e manter software, o pessoal da manutenção. O processo de software, que é um conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que as pessoas vão utilizar para desenvolver e manter o software ou produtos associados. Os aspectos organizacionais, que descrevem a forma de identificar qual organização e ou função será responsável pela manutenção de software. E o último seria a terceirização, que grande parte da indústria, em forma de grandes corporações, estão terceirizando portfólios inteiros de sistema de software, incluindo a manutenção de software. Estimação do custo de manutenção. As estimativas dos custos de manutenção são afetadas diretamente por diversos fatores técnicos e não técnicos. A ISO ou IEC 14764 afirma que as duas abordagens mais populares para estimar os recursos para manutenção de software são o uso de modelos paramétricos e a utilização da experiência. No primeiro, modelos paramétricos, é necessário frisar que os dados dos últimos projetos são necessários a fim de se utilizar nos próximos modelos. E a experiência, o segundo ponto, claramente é a melhor abordagem para a estimativa da manutenção, combinando dados empíricos e a experiência de forma que estes dados devem ser fornecidos como resultados de um programa de medição. O último ponto, a medição da manutenção de software, tem-se que os softwares eles possuem medidas que são comuns a todos os empreendimentos,
sendo que o Engineer Institute, ou SEI, tem identificado as seguintes categorias de software: tamanho, esforço, cronograma e qualidade. E tem, no final, uma discussão sobre o processo e o produto da medição que é apresentada no Software Engineer Process, ou como é chamado de QA. A medição na manutenção de software. Tem-se medidas específicas, por exemplo, técnicas de benchmarking, para comparar diferentes organizações da manutenção interna, onde o mantenedor deve determinar quais são as medidas adequadas para a organização em questão. Dentro desta lista, tem-se alguma série de medidas para uma das 4 subcaracterísticas de durabilidade: as analisativas, inconstância, estabilidade e testabilidade. O processo de manutenção fornece referências de subzona de padrões utilizados para implementar o processo de manutenção de software, comumente chamado de atividade de manutenção, que diferencia o tópico desenvolvimento da manutenção e mostra a relação da engenharia de software para com as outras atividades. A necessidade da engenharia de software tem que ser um processo bem documentado. Um exemplo são os modelos CMMI, que se aplicam aos processos de manutenção de software e são semelhantes ao processo de desenvolvimento. A manutenção de software Capability Maturity descreve os únicos processos de manutenção de software. Tendo isso em mente, o processo de manutenção fornece atividades necessárias, detalhando as entradas e saídas para essas atividades, e são descritas na manutenção de software IEE 1219 e nas normas ISO e EC 14764. Sendo que o processo de manutenção de software descrito no Standard Manutenção de Software da IEE 1219 inicia-se com o esforço de manutenção de software durante a fase de pós-entrega e aborda itens como planejamento para manutenção. O conceito de documento ISO 14764 tem que abordar o âmbito da manutenção de software, a adaptação do processo de manutenção de software, identificação da organização de manutenção de software e a estimativa dos custos de manutenção de software. Um exemplo, nesse caso, a aplicação gráfica que mostra aí a requisição de modificação, a classificação, identificação, análise, projeto, implementação, teste de sistema, teste de aceitação e entrega. A ISO 14764 de 99, ela é um aprofundamento do processo de manutenção da ISO EE, IEE, EIA 12217.0-96. As atividades de manutenção da ISO e EC é um processo semelhante a do IEE, com a diferença de serem agregadas de forma um pouco diferente. Temos aí a implementação do processo, dentro dela temos a análise do problema e modificação, a implementação e modificação, a revisão e aceitação da manutenção, girando nesse mesmo sentido, e aí culmina em 2 pontos: a aposentadoria ou a migração do software. E cada uma dessas atividades primárias de manutenção de software é subdividida em tarefas, como se segue. Tem-se o processo de execução, problemas e análise da modificação, execução da modificação, revisão da manutenção e aceitação, migrações e, por último, aposentadoria do software. As atividades de manutenção, elas são semelhantes com as de desenvolvimento do software. Os mantenedores executam a análise, o projeto, a codificação, os testes e a documentação. Tendo esses requisitos em mãos, deve-se monitorar suas atividades, como é feito no desenvolvimento, atualização da documentação, com base nessa alteração. As atividades únicas são a transição, que é uma sequência de atividades coordenadas e controladas, onde o software é transferido progressivamente a partir do desenvolvedor para o mantenedor. A segunda é a aceitação ou a recusa do pedido de modificação. O pedido de modificação, por ter um certo tamanho, esforço ou complexidade,
elevados pode ser rejeitado pelo mantenedor e reencaminhado para um desenvolvedor. E o terceiro, requisição de modificação e sua solicitação ao Helpdesk, uma função de apoio aos usuários finais, o que desencadeia avaliação, priorização e custeio do pedido de modificação. As duas últimas atividades únicas são o suporte de software, que ajuda e aconselha o usuário relativo a um pedido de informação, por exemplo, regras empresariais, validação de dados e o significado de pedidos ad hoc ou os reports. E, por último, o acordo de nível de serviço, ou SLAs, que especificam que o domínio dos contratos de manutenção é de responsabilidade dos mantenedores. Tem-se também atividades de apoio, tais como planejamento e manutenção de software, gestão de configuração de software, verificação e validação, garantia da qualidade de software, revisões e auditorias e, por último, treinamentos aos usuários. E, por fim, tem-se as atividades de planejamento da manutenção. E elas são divididas em alguns níveis: planejamento de negócio, que fica ao nível organizacional, planejamento da manutenção, que fica a nível de transição, planejamento da release ou da versão a ser lançada, fica a nível de software, e pedido individual de um processo de mudança fica a nível de solicitação. Técnicas de manutenção. Programa de compreensão. Os códigos navegadores são instrumentos fundamentais para a compreensão do programa. A documentação clara e concisa pode auxiliar no processo de compreensão do programa. Reengenharia. Análise e alteração de software para reconstituí-lo em um novo formulário e inclui a posterior aplicação de um novo formulário. Engenharia reversa. Processo de análise de software que identifica os componentes do software e suas inter-relações para criar representações do software sobre outra forma ou em níveis mais elevados de abstração. A engenharia reversa é passiva, ela não muda o software ou resulta em novos softwares. Ela produzirá reforços chamados grafos e gráficos de controle de fluxo para achar o código. E o nosso último slide consiste nas referências bibliográficas.